Olá, irmãos, tudo bem? Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui, para aprendermos do nosso Criador as mensagens que ele tem passado para nós através dos seus servos, dos seus apóstolos, dos seus discípulos, dos seus profetas, dos seus sacerdotes, né? Então, olha para você ver como que tem tanta vertência, né? Tem sacerdócio, tem profetas, tem apóstolos, tem discípulos. E você, o que é? O que você é nessa, né, hierarquia? E tem mais, né? E tem muitos mais outros, né? Mas eu pergunto para você, onde você está englobado nessa hierarquia aí? Sacerdote, profeta, apóstolo, discípulo, missionário? Onde você está encaixado nessa hierarquia? Não importa aonde você está encaixado, ou talvez você nem está encaixado, mas o que importa é que você é um seguidor da palavra de Deus, um obediente da palavra de Deus, e você está aqui com o intuito, né, de aprender a cada instante. Hoje nós vamos ler a carta que Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo não é uma igreja, que a igreja que Timóteo congregava, estava lá, era Efésios, né, lá em Éfeso. Então, quem estava em Éfeso era Timóteo. E a gente vai estudar um pouquinho sobre essa carta que Paulo enviou para Timóteo. Olha só, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus nosso Senhor. Estando eu de viagem para Macedônia, te exortei a ficar mais tempo em Éfeso, para que instruísse alguns e não ensinasse outra doutrina, nem a se ocuparem com fábulas e genealogias sem fim, que promovem mais discussão do que a edificação na fé em Deus. Ora, a propósito desta instrução, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera, de quais coisas alguns, se desviando, perderam-se em conversas vazias, querendo ser mestres da lei, não compreendendo nem o que estão dizendo, nem os assuntos que afirmam com tanta convicção. Isso acontece muito na nossa atualidade. Pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus ficam, dizendo coisas por aí e que querem, passar para outros coisas que não é verdadeira. Pessoas que pregam a palavra sem ter conhecimento dela. Pessoas, para você ter conhecimento, para você ser um pregador, você tem que ter um conhecimento da palavra de Deus. Para que o Espírito Santo venha habitar em você, você precisa conhecer a palavra de Deus. Como que você vai obedecer uma palavra? Como que você vai, se você, vou dar um exemplo. Se você trabalha numa determinada firma, para você trabalhar em determinado cargo da firma, você tem que ter um conhecimento sobre aquele cargo ali. Sobre o que você vai fazer, você tem que ter um conhecimento, prévio do que você vai fazer. Porque senão a própria empresa não vai te contratar. Você não vai ser, suponha, se você quer ser motorista de uma determinada empresa, o que você precisa para ser motorista? Você precisa saber dirigir carro. Mas para você saber dirigir carro, o que você precisa? Você precisa entrar numa autoescola para aprender a dirigir carro. Você precisa ter uma carteira identificada que você é um motorista. E isso, motorista classe D, para dirigir caminhão. Então você precisa, porque a classe A é para dirigir moto, a classe B é para dirigir carro, a classe C e D dirige carro, caminhão e ônibus, creio eu que seja assim. Então, você precisa ter o quê? Uma credencial para que você
saiba realmente, pode comprovar que você fez um estudo, que você estudou, você cursou para trabalhar como motorista. Assim mesmo, vem essa mesma vertente para a palavra de Deus. Para você pregar a palavra de Deus, não é só você chegar no púlpito e achar assim, que Deus venha revelar a palavra dele, falar nos nossos corações. Não, irmãos, não é assim. Primeiro você tem que ter um estudo. Você tem que ter um conhecimento da palavra de Deus. Você tem que chegar e começar a ler a Bíblia todos os dias. Que aí o Espírito Santo vai te induzir a você falar sobre certos assuntos. Aí tudo bem, eu concordo. Mas só que você já tem aquele assunto, você sabe sobre aquele assunto. Porque se você não souber aquele assunto, o próprio demônio vai atuar na sua mente e vai fazer você distorcer a palavra de Deus, como acontece muito nas igrejas de hoje. Quem tem pregado nas igrejas de hoje são os demônios, porque as pessoas não querem mais ter conhecimento, não querem mais ler, não querem mais ter conhecimento da palavra de Deus. Porque se você ter um conhecimento da palavra de Deus, o que vai acontecer? Quando uma voz vier falar alguma coisa para você, você vai se reprimir, falar, não, eu não vou falar isso. Você vai se policiar. Não, eu não vou falar isso. Isso não é de Deus. Você está entendendo? Então é necessário. Não é luxo. Eu ouço, eu vou na igreja, o pastor lê a palavra de Deus. Você sabe se o pastor está lendo verdadeiramente? Você sabe que aquela palavra que o pastor está te instruindo, te está induzindo você, é uma palavra verdadeira? Por isso que a Bíblia fala que nós devemos examinar as Escrituras. Isso já é ordenança bíblica. Isso é a ordenança de Deus, não é a ordenança de homens, não. E aqui Paulo está advertindo Timóteo que tem muitos lá em Éfeso que não estavam ensinando a palavra conforme os ensinamentos bíblicos. Eles estavam ensinando conforme as fábulas, conforme costumes daquela sociedade. E isso é perigoso. Isso é perigoso. Esse negócio de costume é muito perigoso. Esse negócio de fábulas é muito perigoso. Porque você acha que todo mundo faz, não tem importância. Deus não leva em tempo da ignorância, né? Muitos dizem, Deus leva. Por isso que eu falo que é perigoso, porque Deus leva o seu tempo da ignorância. Que é ignorância? Não é ignorância de você ser ignorante, não. É ignorante de você não ter conhecimento da palavra de Deus. Então Deus leva esse tempo também. Então fica pensando, eu estou tudo bem com Deus, eu estou em paz com Deus, eu não bebo, não fumo, não faço. Não é só isso não, filho. Não é só isso não. Você está erroneamente enganado. Não é só isso não. Comece a ler a palavra de Deus que você vai abrir os seus olhos desse tamanho. Porque as coisas de Deus, ela é bem mais profunda. Vem aqui. Querendo ser mestre da lei, não compreendendo nem o que estão dizendo, nem os assuntos que afirmam com tanta convicção. Pior que tem mesmo, irmão, a gente vai na igreja. Se você for num templo evangélico, ouvir uma pessoa falar, você fica assim, eles têm uma oratória 100%. 100%. Você fala, nossa, esse homem é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus. Mas você vai ver o comportamento deles. O que eles falaram, a metade ali não é verdade. Oratória eles têm porque eles estudam a oratória, né? Mas conhecimento da palavra de Deus é zero. E eles, como diz o outro, uma palavra bem esdrúxula, eles vomitam, né, aquilo tudo aos seus ouvidos. E você ouve aquilo achando que é
o Espírito Santo que está falando com você. Você dá glória a Deus. Quantas pessoas que dão glória a Deus na igreja? Quantas? E nem sabe. Talvez ela está sendo... que ela está ingerindo carniça. E ela está dando glória a Deus. Aí que é pior ainda, né? Nossa. Aí que é pior ainda. Ah, irmãos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pare de comer carniça. Pare de comer carniça. É tão gostoso comer um filé mignon. Ah, vem aqui. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela faz uso legítimo. Sabendo isto, a lei não é para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, impiedosos, pecadores, ímpios e mundanos, para os que matam seus pais, assassinos, imorais, sodomitas, sequestradores de homens, mentirosos, perjuradores, e para os que se opõem à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus, bendito o qual me foi confiado. Por que Paulo fala que a lei não é para os justos? Porque o justo não precisa de lei, ele já obedece naturalmente. Irmãos, porque o ímpio precisa da lei, porque olha, é igual, você precisa daquela lei penal, no dia a dia, você precisa daquilo? Você já viu o nosso Código Penal? Se você roubar, você vai ser preso. Você precisa daquela lei para você viver? Claro que não, porque você não rouba. Você não rouba, você não tem esse costume de roubar. Então, por isso que Paulo está falando aqui, que os justos, os santificados, os que obedecem à palavra de Deus, não necessitam da lei. Porque eles já sabem, eles já conhecem. Eles já andam na presença de Deus. Então, quem precisa da lei são os homens ímpios. Vamos dizer, os carnicidas. Eles sim precisam da lei para obedecer, para ver se obedece. Igual, se você mata, a lei dos homens vai te pegar e vai levar você para onde? Para a cadeia. Então, o justo, a pessoa que sabe que se ela matar, ela vai para a cadeia, então você não vai roubar, você não vai matar. Por quê? Porque você já sabe. Então a lei não precisa. Você não precisa dessa lei porque você é uma pessoa boa. A lei dos homens, né, que eu estou dizendo. Mas a lei de Deus. E a lei de Deus? Sou grato àquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel ao designar-me para o ministério, mesmo no outro tempo, sendo eu blasfemador, perseguidor, insolente, mas obtive a misericórdia, porque sem saber fiz na incredulidade. Todavia, a graça do nosso Senhor transbordou com fé e o amor que há em Jesus Cristo. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas é por isso que alcancei misericórdia, para que Cristo Jesus demonstrasse a sua completa longanimidade em mim e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao único, incorruptível, invisível, Deus, honra e glória por toda a eternidade. Amém. Paulo está dizendo aqui, eu fui um transgressor da lei, eu fui um homem ímpio, eu fui um homem incrédulo, mas pela misericórdia de Deus, Ele me chamou, Ele me tirou das trevas, pela misericórdia de Deus. Isso, o que aconteceu com Paulo, deixa eu só dar um ênfase aqui para vocês, o que aconteceu com Paulo, ninguém profetizou a palavra para ele,
Paulo era um homem que vivia matando os cristãos. Ele prendia, matavam, ele era um homem ruim, cruel. Mas Deus, quando ele estava indo para matar cristãos, o que Deus fez no caminho? Cegou ele. Ele não conseguiu ver nada. E o anjo apareceu para ele. Se você não se converter, eu vou te matar agora. Vamos acabar com isso. Deus disse assim, basta, agora basta. Paulo, agora basta. Você não vai matar mais meus filhos, não. Aí o que Paulo fez? Paulo se arrependeu. Ele se arrependeu tanto, ele teve tanto temor e tremor diante de Deus, que ele saiu dali pianinha, foi evangelizar. Ele estava indo para matar. Ele estava indo para perseguir os cristãos. Ele estava já na estrada para perseguir os cristãos. Aí Deus pega ele. Fala, agora você não vai. E ele obedeceu. Ele fez uma ótima escolha. Ele obedeceu. E hoje, olha só como a validade da obediência dele. Hoje nós temos esse ensinamento aqui, que ele escreveu muitas cartas, porque ele era um homem culto, ele era um homem de uma autarquia no exército europeu, né, que ele trabalhava na Europa. Então, nessa época, ele era um homem de um exército, né? Ele era um homem estudado. Então, através dele, ele escreveu muitas cartas, né? E ele evangelizou. Ele ficou irado também. Você é crente mesmo. Se você vai para o inferno, você vai para o inferno mesmo. Então, as cartas que ele enviava para as igrejas não eram cartas passando a mão na cabecinha deles, não. Era carta sempre advertindo eles. Olha, anda na presença de Deus, faça a vontade de Deus, faça o que eu mandei vocês fazerem. Saia dessas pessoas que não estão obedecendo. Porque senão vocês vão ser castigados por Deus. Ele advertia essas pessoas. E a gente observa que Paulo também estudou a respeito das leis de Moisés. Porque na própria carta dele, nas cartas que ele fala, ele não ficou só naquela que Deus falou para ele, não. Ele foi estudar. Ele foi estudar as leis de Deus. Ele foi estudar. E ele estudou tanto as leis de Deus que nas próprias cartas que ele escreve, ele relata muitos fatos da lei. A gente observa isso. E ele está sempre chamando a atenção dos povos a respeito das leis de Deus. Tanto que de Jesus Cristo também. Vamos continuar. Esta é a instrução que te confio, ó filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente houve sobre ti. Combate, firmando nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, qual alguns, ao rejeitarem, naufragaram na fé. E dentre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendesse a não mais blasfemarem. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e todos os que estão em posição de autoridade, para que vivamos uma vida calma, tranquila, em piedade e honestidade. O que Paulo estava falando, gente, hoje isso aqui serve para nós. Vamos orar para o nosso presidente, vamos orar para as pessoas que estão lá no poder, antes de você falar mal delas. Eu vejo até grupos no YouTube falando mal dos ministros, do presidente, pessoas que se dizem evangélicas, que estão ali profetizando a palavra de Deus, falando mal do presidente, falando mal dos ministros, falando mal dos governadores, dos vereadores. Gente, vamos orar por eles. Vamos orar para que o Espírito Santo entre na mente deles e trabalhe na mente deles por nós. Porque quem vai ganhar, quem vai ter maior privilégio disso tudo vai ser nós mesmos. Porque se aqueles homens, se o diabo usarem aqueles homens, eles podem destruir o nosso país.
Olha a necessidade, por isso que Paulo está falando aqui, olha aqui, ó, orem pelos reis, por todos os que têm posição de autoridade, para que vivamos uma vida calma, tranquila, em piedade e honestidade. Para que a gente possa ter fruto dessa paz, dessa oração, dessa intercessão. Pare de falar mal, ore por eles. Fala, Senhor, entre na mente desses presidentes, desses governadores, desses vereadores, desses deputados, para que eles trabalhem ao nosso favor. Tira todos os espíritos trevosos da mente desse povo. Preenche os espaços vazios, ó Pai. Vai com o teu poder, com a tua unção e preenche esses espaços vazios. É assim que a gente tem que orar. E não falar mal. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. E é bom para nós também. Não é só diante de Deus que isso é bom, não. Isso é bom diante de nós. Quem vai ser o mais beneficiado nessa sua oração, se você fizer desta forma, não vai ser Deus, não. O mais beneficiado vai ser você, sua família, seus filhos, sua esposa. Você no trabalho, que vai ser abençoado no trabalho. Porque quanto melhor o nosso país estiver andando, melhor as finanças do nosso país. Então, mais abundância nós teríamos na nossa casa. Você está entendendo? Olha como que isso aí é tipo uma engrenagem. É uma engrenagem que vai rodando, ó. Aí vai abraçando todo mundo. Que quer que todos os homens sejam salvos, cheguem no pleno conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para testemunhar em tempo oportuno, para que eu mesmo fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem discórdia. Olha que maravilha! Que maravilha! Se houvessem homens, nós somos rodeados de pastores. Se esses homens se reunissem, esses homens que se reúnem todos os anos, preste atenção. Se você, que é líder de uma religião, por que você, que é líder de uma religião, não chama todos os pastores da sua religião e vão em Brasília orar? Não precisa entrar lá dentro, ora só ali em volta do palácio, colocando as mãos para que Deus abençoe a nossa nação, porque Brasília é a capital do Brasil. Por que vocês não juntam todos lá para fazerem uma campanha de oração naquele lugar? Em vez de ficar falando mal, nós estamos na época de eleição, por que vocês não fazem isso? Por que vocês se juntam para fazer gideões? Porque se vocês orarem para o nosso país, tirarem um dia para ir até Brasília, e chegando lá orarem, tirarem lá 1 hora, 2 horas em oração lá naquele lugar, de joelhos, vai ser muito melhor para a nação brasileira. Presta atenção no que vocês estão fazendo, gideões, igrejas que estão que eles sempre, todo ano, se reúnem em algum lugar. Para quê? O que está edificando a sua igreja, a sua congregação nesse sentido? Não está edificando nada. Por que vocês não vão lá em Brasília orar por lá?
Na sua cidade, na Assembleia Legislativa do seu estado? Pastor, por que você não ora no seu bairro? Na sua cidade? Irmãos, vamos ser pacificadores, vamos fazer as coisas conforme os mandamentos de Deus. Por que as cidades estão sendo destruídas, países estão sendo destruídos em guerras? Por falta de oração, por falta de obediência, por falta de clamar, o povo clamar a Deus. Nós tivemos tantos exemplos, irmãos, que Sodoma e Gomorra foram destruídas. Por que eles foram destruídos? Porque eles não adoravam a Deus. Ali tinha evangélico? Tinha. Vocês acham que ali não tinha? Tinha. Mas nenhum era justo. Nenhum era justo. Sodoma e Gomorra, 2 cidades enormes. Mas ali Deus não achou justo ali. Você acha que Deus está achando justo aqui no Brasil? Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem iras, sem discórdias. Da mesma forma que as mulheres se vistam de modo decente, se enfeitam a si mesmas com modéstia e bom senso, não com penteados e com ouro ou pérolas ou roupas muito caras. O que Paulo está nos ensinando? Você, mulher, você não precisa gastar dinheiro com cabeleireiro. Você não precisa gastar dinheiro com roupas caras, com joias caras, para mostrar bonita. Você tem que mostrar aqui dentro do seu eu. Você tem que ser mulher digna de Deus. Você é moça, você é rapaz. Não adianta nada você embelezar toda, viver no salão. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já tive salão de beleza. Eu mesma, eu nunca fui a um salão de beleza para arrumar cabelo, uma unha. Eu nunca fui. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Eu nunca fui. Sabe por quê? Eu não preciso. Eu mesmo faço meu penteado, eu mesmo arrumo meu cabelo, eu penteio meu cabelo e meu cabelo não é ruim. Talvez você falar porque o seu cabelo não é ruim, por isso que você nunca foi. Não. Porque eu cuido dele. Eu cuido dele em casa. Porque Deus cuida dele. Deus supre as necessidades. É essa fé que eu tenho. Tá vendo minha sobrancelha? Eu nunca tirei. Olha como que minha sobrancelha é. Eu nunca tirei sobrancelha. Eu nunca. Presta atenção no que eu estou falando. Eu nunca coloquei um brinco de ouro na minha orelha. Sabe por quê? Eu não ligo para isso. Eu não ligo para isso. Olha com as minhas unhas. Eu vou mostrar minhas unhas para vocês aqui. Olha só. Tá vendo? Olha só minhas unhas. São feias? Olha só. São pequenininhas. Nem esmalte eu tenho aqui. Nem esmalte, eu nunca... E por isso eu tô deixando de viver nessa terra? Deus supre minhas necessidades. Ah, mas eu trabalho numa repartição pública, eu trabalho em tal lugar, eu sou chefe de uma
vamos dizer, eu sou chefe de uma grande empresa, eu preciso estar muito bem arrumada, bem... Para ser chefe, para ser bem arrumada, você não precisa gastar dinheiro. Não precisa. Para você ter uma ideia, eu trabalhei no Ministério Público. Lá as pessoas me confundiam. Eu trabalhei lá, no Ministério Público. As pessoas achavam que eu era a chefe do ministério. Mas eu não era. Por quê? Pelo meu modo. Eu sempre tive uma boa aparência. Mas eu nunca andei com colares de ouro, com brincos de ouro, com anel, com unhas grandes, né? Essas unhas grandes. Eu lembro uma vez que a minha filha casou, aí ela falou, mãe, arruma essas unhas da senhora, coloca uma unha postiça grande aqui para ficar bonito. Aí eu fui inventar de comprar daquelas unhas, né, que a gente compra nessas lojinhas aí. Aí eu fui colocar. Eu não consegui ficar nem uma hora com aquilo. Ainda bem que eu coloquei à noite, né, porque o casamento seria no outro dia à noite. Aí eu coloquei uma noite antes. 3 horas da manhã estava eu tentando tirar aquele trem, aquelas unhas compridas do meu dedo. Foi uma experiência horrível que eu tive. Então eu nunca mais quis fazer isso e nem quero fazer. Aquele trem grudou na minha unha, ficou queimando a minha unha. Eu falei, meu Deus, eu não sei como que essas mulheres usam isso. Mas desde esse dia pra cá, e eu mesma fui colocar aquele negócio, gente, terrível. Terrível, vocês não têm ideia do que é ruim esse negócio de unha postiça. Então isso tudo aí traz o quê? Isso é vaidade. Eu tirei, eu fui pro casamento sem com a minha unhazinha bonitinha. É assim. E foi. Fiquei para parecer bonita, apareci. Porque eu quero ser eu. Eu não consigo colocar coisas, sabe, diferente do que eu nasci. Eu não consigo. Eu não consigo tirar sobrancelha. Porque é moda, né? Tem moda que é sobrancelha fininha que é horrível. Eu sempre achei feio. E outras, né, grossas. A minha sempre foi grossa. Então eu acho que eu tô na moda. Cabelo. A única coisa que eu faço, irmãos, vou confessar pra vocês, eu pinto o cabelo. Aí eu pinto, pra parecer mais bonita, né? Porque a minha idade já tá bem avançada, então meus cabelinhos brancos, eles aparecem muito. Então eu pinto, mas eu pinto da cor do meu cabelo. Tanto que quem me conhece sabe sempre que eu tô com cabelo preto. Porque eu sempre pentei, sempre mantenho aquela cor do meu cabelo. Porque Deus me deu assim, então eu vou falar. Deus sabe o que é melhor pra mim. Se Deus me deu cabelo preto, então eu tenho que ficar com cabelo preto, que a sobrancelha é preta, cabelo preto. Então Deus não vai fazer meu cabelo loiro com sobrancelha preta. Como tem muitas aí, né, que pinta o cabelo de loiro, mas a sobrancelha é preta. Aí você vai falar, né? Então Deus, ele sabe, Deus é o uniforme, né? Ele sabe as coisas certas. Então ele fez essa beleza. Então a minha beleza é essa e pronto, acabou. Não vou discutir com Deus, porque quem Deus fez assim, ele quer eu assim. Eu não vou tirar, né, a beleza que ele me deu. Então, como tem aqui, o próprio Paulo também está orientando as mulheres a serem, olha só, da mesma forma que as mulheres se vistam de modo decente e se enfeitam a si mesma com modéstia e com bom senso. Nós temos, não estou falando para vocês, olha, não devem enfeitar, mas vocês têm que se enfeitar com modéstia e bom senso. Então, se o seu cabelo, se você tem a sobrancelha preta, se o seu cabelo é preto, por que você vai pintar de loiro? Você está fugindo, né, da base. Unha, posso pintar unha? Eu posso usar a unha grande? É pecado? Não, você pode colocar a unha postiça. Eu, particularmente, eu não gosto, eu não gostei, não gostei dessa experiência. Mas você pode? Pode. Mas pinta de uma cor que
que tá mais assim pro natural. Um rosinha, né? Uma pérola. Não pinta essas cores vibrantes, né? Laranja, verde, vermelho. Porque essas cores umas cores extravagantes. Então, que não vai te moldar, né? Não vai te moldar na crença que você segue. Porque imagina você, para pensar, uma mulher de cabelo loiro, sobrancelha preta, unha laranja, unha desse tamanho laranja, uma roupa justa no corpo, uma mulher que tem um corpo grande, uma mulher justa no corpo, uma roupa justa no corpo, um salto de quase 15 centímetros. Imagina essa mulher. O que essa mulher apresenta para você? Você vê Deus nessa mulher? Não, eu pergunto para você, realmente, você vê Deus nessa mulher? Você não vai ver Deus nela. Você não vai ver Deus nela. Porque ela não apresenta o Deus que ela tem, que ela serve. Ela não apresenta. Você vai ver o quê? Você vai ver uma pombagira nela. Desculpa eu falar, desculpa você, mas é a verdade. A gente vê uma pombagira numa pessoa dessas. Não vê Deus nela. Igual hoje em dia tem muitas assim que se dizem até pastoras. Então, o que você está vendo? Ela não está seguindo conforme a ordenança de Deus. Porque Deus, ele é puro. Deus é beleza. E uma pessoa dessa, para mim, não é bela. Uma pessoa dessa é mundana. Desculpa eu falar, se você é pastor, então você... Para mim é assim. E para Deus também. E para Paulo também. Que o próprio Paulo está falando. Você pode usar brinco, você pode usar ouro, você pode usar... mas assim, com decência. Tá entendendo? Tudo com decência. Então, é nesses conformes que Deus... Tudo com modéstia, né? A gente tem que saber um bom senso, até onde você vai se vestir bem. Porque para se mostrar que é uma pessoa que está se vestindo bem, uma pessoa bonita, você não precisa fazer uma maquiagem pesada, você não precisa pintar o cabelo de laranja, de amarelo, de roxo, de azul, como muitas fazem. Usa o seu natural. A cor do seu cabelo é a cor da sua sobrancelha. Veja bem, a cor do seu cabelo é a cor da sua sobrancelha. Para ficar uma coisa uniforme. Veja essas mulheres que estão cabelo laranja, sobrancelha preta. Aí o cabelo começa a crescer, as raízes começam tudo a ficar preta, aí fica aquela parte aqui, elas se acham o máximo. Aí tem que ficar gastando dinheiro, mais dinheiro, olha só. Olha só como que o diabo faz vocês fazerem. Aí vocês vão lá e gastam mais dinheiro com cabelo. Aí o cabelo vai enfraquecendo, aí vai trazendo o que? Doença para o seu couro cabeludo. Quantas pessoas que já perderam o cabelo, traz doença, por causa que a doença, o pecado gera doença. Mas com boas obras, como é apropriado a mulheres que se professam piedosamente. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Eu não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, porém esteja em silêncio. Porque em primeiro foi formada Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Entretanto, será preservada pela sua missão de mãe, e com bom senso, permanecer na fé, no amor e na santificação. O que Paulo está falando aqui? Paulo, ele deu o parecer dele. Nesse sentido aqui, eu vou explicar para vocês. Nesse sentido aqui, quando Paulo deu esse parecer, eu imagino que Paulo, quando ele deu esse parecer, ele estava pensando naquelas mulheres que não tinham, só tinham vaidade.
aquelas mulheres que queriam, né, aparecer, mas sendo carregadas, né, de vaidade. Então ele falou que as mulheres tinham que ficar. O que ele já deu um, assim, eu falo assim, ele já deu um tapa na cara dessas mulheres, né? De cara ele já deu um tapa na cara, porque quando você olha, presta muita atenção, às vezes as pessoas não leem a Bíblia com atenção, aí elas falam asneira. Você observa que Paulo, quando ele disse essas palavras, ele veio com uma interpretação, dizendo que não é mulher, que a mulher tem que ser modesta, que não é pelo enfeite do cabelo, não é pela roupas, né, que ela tem que aparecer. Então ele estava explicando, essas mulheres que vestem assim, não é bom que elas preguem. Não é que todas as mulheres que não devem pregar. Aí ele estava dando esse exemplo para a carta, para quê? Para Timóteo, porque lá em Efésio, porque nós temos que entender que essa carta que ele estava dizendo aqui é para os crentes de Efésio. Então, para aquelas mulheres, ele já conhecia aquelas mulheres. Ele conhecia quais são as mulheres. Então, foi por esta razão, olha só, nós temos que ser inteligentes e obedientes. Não dizer, né, que as mulheres não podem pregar. Mas a gente tem que entrar no contexto da mensagem que ele estava passando. E por que ele estava passando aquilo? Ele estava passando porque tinha muitas mulheres que não tinham nenhuma noção da palavra de Deus e estava querendo pregar, como hoje em dia. Como eu estou acabando de falar para vocês, que tem mulheres que se dizem pastora, mas andam como se fosse uma prostituta. A palavra é essa. Roupas, tem mulheres que estão lá na igreja regendo coral, regendo crianças, regendo coisas, mas assim, roupa justíssima, transparente, sendo com uma fenda de todo tamanho nas pernas, com os brincos enormes, cabelo loiro, todo coisa, com as unhas enormes vermelhas, com batom, com a boca de todo tamanho, porque agora tem uma moda, né, de puxar os lábios para frente. Eles fazem aquele procedimento de fazer as pessoas ficarem com os lábios maiores. Seios, né, coloca silicone nos seios. É para esse tipo de mulher que Paulo estava falando. Não é para todas as mulheres. Você está entendendo? Então, quando Paulo estava falando sobre isso aqui, quando ele falou que é bom que as mulheres não ensinam na igreja, ele estava falando para esse tipo de mulher. Olha, é bom que você não ensina. Você não está ainda preparada espiritualmente para ensinar. Ele estava dizendo essas coisas, irmãos. Não vamos dizer que agora tem muitos pregadores, muitas religiões que não permitem que a mulher pregue. Porque não tem uma interpretação justa da palavra. Não tem um conhecimento. Eles não lerem o contexto todo do capítulo da Bíblia. Por isso que eu falo para vocês. É muito perigoso vocês pegarem trechinhos da Bíblia e se formarem a conclusão de vocês. Não é por aí, não. Não é por aí que vocês vão se lascar, como eu falo, a palavra de Deus. Vocês vão se lascar. Porque não é por aí. Aí quantas mulheres, né, que não obedecem, que obedecendo, né, esses pastores que não têm conhecimento, que não têm discernimento, que não estudam a palavra de Deus. Eles querem que as mulheres ficam só no banco, sentadas, ouvindo eles. Aí eles querem ser os machistas, né? Eles podem tudo. Só que não sabe o contexto do que Paulo estava explicando. Não entende esse contexto. Então você, pregador, você que se diz pastor, presta atenção, leia mais a Bíblia. Presta atenção no que o Paulo estava falando. E essa carta aqui é carta para Efésio. Porque lá as mulheres eram mulheres todas que gostavam de
ser as principais. Como tem muitas igrejas aí que as mulheres querem, né? Andar de qualquer forma. Então, é para essas mulheres, não é para todas as mulheres. Tanto que o próprio Jesus, ele teve pessoas, mulheres, que andavam no ministério dele. Então, também, todos os homens que nós passamos, Moisés teve a irmã dele, a Miriam, que estava ajudando ele o tempo todo. Todo homem precisa de uma mulher, mas uma mulher honesta, uma mulher justa. Que a beleza da mulher, como o próprio Paulo fala, não está na vestimenta, está no interior dela. O que ela passa, essa é a beleza da mulher. Então, tem muitas mulheres que elas superam muitos homens na palavra, na obediência e na santificação. Muitas mesmo. Muitas e muitas e muitas. E quando Deus, ele disse, pregai o meu evangelho a toda criatura, ele não falou, homens, pregai o meu evangelho a toda criatura. Ele disse, ide por todo o mundo. Então, ele está falando para todos nós, independente de se você é homem, se você é mulher. Mas você tem que se andar com prudência, com modéstia, diante de Deus, as mulheres. Agora vamos ler aqui no capítulo 3 de Timóteo. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É preciso, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, tenha autocontrole, prudente, respeitável e apto para ensinar. Não apegado ao vinho, não violento, mas amável, pacífico e não avarento. E muitos que a gente vê, pastor violento, pastor beberrão, e outras coisas, adúltero e outras coisas muito mais, mentiroso, ladrão. E o que governe bem a própria casa, tendo seus filhos sob disciplina com todo o respeito. Observa o filho do pastor como que ele anda. Observa a filha do pastor como que ela anda, se ela é obediente. Porque quando o pastor ensina a sua casa e seus filhos obedecem, esse pastor está apto para ensinar a igreja. Agora, quando os filhos do pastor são rebeldes, esse pastor não está apto para ensinar na igreja. Observe essas coisas, porque essas coisas vêm de Deus. Pois se alguém não sabe governar a própria carne, como cuidará da igreja de Deus? O próprio Paulo disse isso. Não seja recém-convertido, para não acontecer que se acha de orgulho e caia na condenação do diabo. Não seja um pastor, coisa, não vai ser um recém-convertido, porque ele ainda não conhece a palavra. Então, para a pessoa ser um pastor, ela tem que ser uma pessoa, por isso que eu falo para vocês, ela tem que estudar a palavra. Ela tem que saber, conhecer a Bíblia, conhecer as leis de Deus. Também é preciso que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair em descrédito e no laço do diabo. Da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis, não de duas palavras, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé numa consciência pura. E sejam estes primeiramente colocados à prova. Se nada houver contra, eles exerçam o diaconato. Da mesma forma, as mulheres sejam respeitáveis, não caluniadoras, sóbrias e fiéis em tudo. Aqui ele está falando também, que aqui ele também está colocando, vocês podem ver, olha só como que é importante você ter esse conhecimento.
no capítulo anterior, ele disse que a mulher não é bom pregar na igreja. Só que ele, quando ele disse isso, ele estava falando dessas mulheres, vamos dizer, as mulheres que não obedeciam a palavra de Deus. E aqui ele já coloca as mulheres como diácono. Tanto que ele fala, olha, da mesma forma as mulheres sejam respeitáveis, não caluniadoras, sóbrias e fiéis em tudo. Então, qual que é a interpretação dele aqui? Por isso que eu falo para vocês, gente, presta atenção na palavra de Deus. Não fica falando asneira antes de você não conhecer. Aqui ele já está colocando a mulher também como uma pregadora. Ele já está colocando a mulher como uma mulher que ensina também. Aí ele coloca aqui, da mesma forma, as mulheres sejam, aqui ó, da mesma forma as mulheres sejam respeitáveis, não caluniadoras, sóbrias e fiéis em tudo. Aqui ele está colocando também a mulher como fala, no grupo, né, de pastoreiro. Aqui ele também está colocando a mulher. Então, é por isso que eu falo para vocês, preste atenção na palavra. Não pegue um versículo aleatório, que vocês vão se confundirem. Porque o diabo, ele está aqui para usar mesmo. Ele está aqui para confundir a mente de vocês. E aqui fala, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Porque os que serviram bem como diáconos ganharão para si mesmo excelente reputação e muita confiança na fé em Cristo Jesus. Estas coisas te escrevo, esperando ir ver-te em breve. Mas se eu demorar, para que saibais como se deve agir na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Evidentemente, grande é o ministério da piedade. Aqueles que foi manifestado em carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Mas o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ao seguirem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Tá vendo? Aqui ele mesmo fala sobre isso. Que as pessoas iriam usar a própria palavra de Deus para enganar o povo, no sentido de dando a entender que eles estavam pregando um evangelho santo, um evangelho puro, mas eles estavam ensinando doutrinas de quê? De Satanás. Quando a igreja, uma igreja, ela proíbe a mulher a pregar, ela está indo contrário à palavra de Deus. Ela está indo contrário à doutrina de Deus. Então, ela está pregando palavras, ela está pregando crença de demônios, impedindo que Deus use a mulher. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Porque aquela mulher também necessita da salvação de Deus. Aquela mulher também precisa de ganhar almas para o reino de Deus, para quando ela chegar. Porque se fosse assim, irmãos, toda a mulher seria salva. Toda mulher. Não ter só homem que Deus iria condenar. Toda mulher já estava no reino de Deus. Mas não foi assim que Deus falou. Deus falou que pertencer ao reino dos céus as criancinhas. Ele não falou, as mulheres e criancinhas pertencem ao reino dos céus. Ele não disse. E quando ele tirou do paraíso, ele tirou Adão e Eva. Então, os dois precisam se converterem, se arrependerem dos seus pecados, trabalharem em prol do evangelismo de Cristo aqui na terra, porque esta é a vontade de Deus e esta é a nossa obediência, esta é a nossa obrigação. Você está entendendo? Essa é a nossa obrigação. Tanto você, mulher, não pense que você não vai ter que dar conta dos seus pecados, de todas essas obrigações que você tem aqui na terra a fazer. Não pense que você vai ficar diante de Deus lá impune. Não pense, porque você vai. Você vai ter o seu
a sua justiça diante de Deus. Deus vai entrar e vai falar: o que você fez por mim? Eu não fiz nada, porque meu marido me proibiu eu fazer alguma coisa. A igreja que eu congregava, Senhor Deus, eles não gostavam que as mulheres pregassem. Então, Senhor Deus, eu não pregava, eu ficava. A Bíblia diz que Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância. Deus vai levar sim. Então, por isso que eu falo para você, mulher, vai estudar a Bíblia também. Você sabe ler? Você sabe escrever? Então vai estudar a Bíblia. E vai estudar a Bíblia para você também evangelizar. Tá entendendo? Aí talvez você venha e fale assim: pastora, eu já sou velha. Eu já estou com 80 anos. Meu marido nunca deixou eu pregar na igreja. Eu nunca preguei na igreja. O que eu faço agora? Aproveite os seus últimos dias e evangeliza. Vai evangelizar. Para quando você chegar no reino dos céus, você dizer para Deus: ó Pai, eu fiquei tanto tempo sem pregar, mas quando eu ouvia a pastora Ana Esther pregando, eu entendi que eu também tinha o dever de evangelizar. Então eu evangelizei nos meus últimos dias, eu evangelizei. Eu corrigi o meu erro, Pai, diante de Deus. Por causa da hipocrisia dos mentirosos, os quais têm a própria consciência cauterizada, proibindo o casamento e exigindo a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e sendo recebido com ações de graças, nada é rejeitado como impuro, porque a palavra de Deus é pela oração e pela santificação. Ensinando estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, sendo alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Rejeita, porém, as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te pessoalmente na piedade, porque o exercício físico é de pouca utilidade, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa tanto na vida presente como na futura. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. É por esta razão que trabalhamos arduamente e nos esforçamos sobremodo, porquanto ordena estas coisas e ensina-as. Ninguém te despreze por seres jovem, mas ser modesto como os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Antes que eu chegue, aplica-te à leitura das Escrituras e à exortação e ao ensino. Tá vendo? O próprio Paulo estava pedindo a Timóteo que ele lesse a Bíblia, estudasse a Bíblia, para ele compreender e para ele, ter esse conhecimento que o Espírito Santo está falando com ele, que quando você lê a Bíblia, aí quando o Espírito Santo vem e fala alguma coisa com você, você sabe que aquilo é correto, você sabe que aquele Espírito que está te alertando é um Espírito de Deus, porque você já leu a palavra de Deus. Está prestando atenção? Porque quando você não conhece a palavra de Deus, você vai achar que qualquer Espírito está falando com você é Espírito de Deus. Porque você vai achar assim: o Espírito que está falando comigo é Espírito de Deus, porque eu ando no caminho de Deus. Só que o Espírito que está falando com você pode ser um Espírito trevoso, querendo enganar você. Passar com que você passe para outras pessoas uma palavra enganosa, uma palavra mentirosa, uma palavra que não é ao encontro da verdade. Não sejais negligentes com o dom que há em ti, o qual te foi concedido por profecia, com imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas e nelas ser diligentes, para que todas sejam manifestas ao teu progresso. Cuida bem da tua vida e da doutrina. Permanece nestes deveres, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Não repreendas ao homem idoso, mas exorta-o como um pai, aos mais novos como irmãos,
as mulheres idosas como mães, as mais novas como irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas, que são geralmente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a praticar a piedade para com a sua própria casa e a retribuir os seus pais e avós, pois isto é agradável a Deus. Aquela, porém, que é viúva e realmente necessita e não tem amparo, espera em Deus e persista noite e dia em súplicas e orações. Mas as que buscam os prazeres, mesmo viva, está morta. Ordena, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então ele está avisando, se você não cuida do pai e da mãe, se você não cuida dos seus irmãos, se você não cuida do seu filho, você não é uma pessoa cristã, você é uma pessoa descrente, porque você não está obedecendo os ensinamentos de Deus. Não sejais inscrita viúva com menos de 60 anos de idade, que tenha tido apenas um marido. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tais como: se criou filhos, exercitou hospitalidade, lavou os pés aos santos, socorreu aos atribulados e se dedicou a toda boa obra. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas, contra Cristo querem casar-se, tornando-se condenáveis por romperem o seu primeiro compromisso. Além do mais, também aprendam a viver ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e intrigantes, falando o que não convém. Então ele está exortando as mulheres que estão sozinhas, que ainda não casaram, as viúvas, ele está exortando para que não fiquem, andando de casa em casa, que não sejam fofoqueiras, que não sejam intrigantes, que não sejam, que não ficam procurando ociosas, procurando maridos. Então ele está alertando essas mulheres também, e ele está pedindo a Timóteo para Timóteo conversar com essas mulheres, para alertar essas mulheres também. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, tenham filhos, dirigindo suas casas, e não dei ao adversário nenhum motivo para maledicência, pois algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas na família, ajude-as, e a igreja não fique sobrecarregada, para que também possa ajudar as que são realmente viúvas. Então, o que Paulo está falando aqui, o conselho que ele está falando aqui, que é para as mulheres, as viúvas novas casarem, é no sentido que as mulheres viúvas, elas naquela época, então por isso que a gente tem que ter um contexto. A época que Paulo estava falando aqui, ele estava falando numa época que as mulheres eram muito, as mulheres não podiam, pregar na igreja, eram muito fechadas, no sentido de ter mordomia, de ter independência, financeira, fora do casamento. Então elas teriam que casar, era costume da sociedade que as mulheres teriam que casar, teriam que ter um marido, para elas não ficarem, dependendo de parente, dependendo da igreja. Tem muitas mulheres que não têm instrução. Hoje em dia, nós temos no nosso país, aqui principalmente no Brasil, nós temos essa liberdade, a mulher tem essa liberdade, dela possuir uma casa, se ela quiser ficar sozinha, ela fica. Então, nesse contexto que Paulo estava dizendo para a igreja de Éfeso, estava passando para Timóteo falar para a igreja de Éfeso, era um momento que era muito crucial para a mulher. Então, a mulher, ela era totalmente dependente da família. Ela não tinha trabalho, porque nessa época eles não podiam, a mulher nem podia trabalhar fora para ser independente. Então ela sempre ia ficar dependendo da família.
Me perdoa. E aqui Paulo, então, ele está falando. Então, irmãos, nós temos que levar o que Paulo estava falando para a sociedade atual, uma forma de entender essa mensagem. Nós não podemos levar tudo ao pé da letra, porque era um costume da mulher não trabalhar fora. Há pouco tempo atrás, nós não temos aqui no Brasil também, as mulheres não trabalhavam fora. Nós tivemos essa revolução, né, nos últimos anos, que hoje a mulher se torna independente. Então, não é que falar, a mulher tem que casar, ela não pode ficar solteira. Então, ele estava dando esse conselho aqui para aquelas mulheres jovens, né, que viviam, talvez elas viviam adulterando, né, para ter um dinheirinho, para que arranjasse, um homem desse algum dinheirinho para elas se manterem, porque talvez elas eram pobres. Porque a gente vê, quando você vê a vida de Ruth, né, que aconteceu com a Ruth, ela vivia com a sogra dela, então ela vivia também a situação dela, que ela chegou, né, que ela foi se deitar com Boaz, né, para ter um casamento, né, ficou grávida de Boaz. É uma situação assim que leva para você pensar na sociedade hoje. É uma situação que os homens tinham que casar com essas mulheres para dar um sustento para essas mulheres. Então, hoje, na sociedade de hoje, não é assim. A sociedade de hoje ela é muito diferente. A mulher não precisa, não depende só do marido. Então, hoje a mulher é liberta, né, dessas amarras, né, que do passado, desses costumes, que isso era costume, não era lei, né, de Deus. Isso era lei para aquela época. Na nossa atualidade não tem. E essa lei serve ainda para alguns países que reprime a mulher a ter uma profissão. Nós vivemos ainda na nossa atualidade, tem muitos países que ainda reprimem, né, a mulher a trabalhar, ter uma família. No nosso país, infelizmente, nós temos que reprime a mulher no sentido do salário, né? Só um minuto. É o que eu estou falando. No nosso país, as mulheres são reprimidas no sentido do salário, que elas ganham menos, né? Elas às vezes trabalham no mesmo cargo que um homem, o homem ganha mais do que a mulher. E nós também vivemos nessa como fala, essa rejeição da mulher negra. A mulher negra, ela também tem esse preconceito, a sociedade, de não contratar mulher negra, tanto no sentido de que ela trabalha como doméstica ou como uma empresa de grande porte. Então, a mulher negra também ainda existe nessa barreira no nosso país, não vou dizer que existe no nosso país essa barreira. Aí o que acontece? Essa sociedade menos protegida, ela se esbarra, né, num viés onde elas não têm recurso financeiro para prosseguir a vida. Aí elas vêm, parte para aquele, como fala, ela parte para aquela parte da prostituição, porque ela precisa se manter. Ela não acha emprego, porque ela é negra, ou ela é pobre, ou ela não tem uma profissão, ela não sabe fazer algo, não tem uma profissão financeira para ela trabalhar, uma profissão, um cargo, né, para que ela possa trabalhar, um estudo. Aí o que acontece? Ela parte para a prostituição. E nessa época aqui de Paulo também acontecia com essas mulheres, porque elas não tinham estudo. Homens não deixavam elas estudarem, os homens não deixavam as mulheres estudarem. Então elas não tinham estudo. Então elas prostituíam para ter algum dinheiro, né? Que elas viviam nessa. Mas não era culpa delas no sentido, né? Era mais culpa da sociedade que impunha esse dever delas. É igual na sociedade de hoje. A sociedade de hoje impõe essas, né? Como fala, empurra, né, a mulher para a prostituição. Muitas mulheres precisam criar filhos. Igual, tem muitos
homens hoje em dia que largam uma mulher com 3, 4 filhos e não dá amparo para essa mulher. E como que uma mulher que não tem uma profissão vai conseguir arrumar dinheiro para cuidar dos filhos sem ter que trabalhar fora? Ela precisa trabalhar fora. E às vezes, aonde ela mora, não tem uma creche que possa levar as crianças, ficar o dia todo na creche, numa creche do estado, né, ou do município. Ela não tem uma creche onde ela possa, né, colocar os seus filhos. E o marido não colabora financeiramente para uma ajuda financeira. Às vezes o governo dá uma ajuda, como tem muita gente que abre a boca, né, fala, essas mulheres, elas vivem da ajuda do governo. Mas é uma ajuda tão simbólica que mal dá para as crianças, ela comprar o arroz e feijão para as crianças. Então a gente tem que abraçar todo esse contexto. Aí o que a mulher vai? A mulher vai para a prostituição. E é onde a sociedade apedreja esse tipo de mulher, né? Mas não sabe que esse tipo de mulher veio de uma situação, ela está ali, mas numa situação muito vulnerável, uma situação que veio, que não teve outra saída para ela, porque se ela trabalha fora, deixa as crianças sozinhas, o que acontece? As crianças podem ser prejudicadas. Então, às vezes, ela sai à noite para se prostituir, para ganhar um dinheirinho para ajudar na casa. Aí o que acontece? Talvez você vai falar assim para mim, você está justificando a prostituição? Não estou justificando a prostituição. Eu estou justificando que isso é culpa de quem? É culpa do homem, que coloca filho nessas mulheres e não ajuda. Porque é fácil, né? É fácil jogar pedra. É aquele ditado, é fácil jogar pedra no geni. Tanto que quando Jesus veio, os homens vieram com a prostituta mostrar para Jesus que pegaram ela no ato do adultério, o que Jesus falou? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Porque Jesus abraçou a situação daquela mulher. Jesus, ele esteve, ele viu a situação daquela mulher. Tanto que ele falou para ela, vai e não peques mais. Procura um outro jeito, uma outra maneira para você viver. Ele deu conselho para ela. É muito fácil a gente jogar pedra nas pessoas. Mas você não sabe, você não vive o que ela passa. Ela está passando por situação dessa não porque ela quer. Eu duvido que tenha uma prostituta que gosta de ser prostituta. Ela está sendo nessa prostituição porque ali ela está conseguindo mais dinheiro para ela conseguir uma vida melhor, talvez para os filhos, para ela conseguir pagar o aluguel dela, que talvez ela, se for trabalhar de salário mínimo, não vai ganhar dinheiro para pagar o aluguel. Tá entendendo? Isso tudo tem uma vertentes. Isso tudo tem outro contexto. Não é só aquele contexto que você quer incriminar a mulher. Não estou aqui para justificar ninguém, não. Não estou aqui. Porque até o momento que ela pode, no momento que ela pode sair daquela situação, ela vai sair. Nenhuma prostituta gosta de ser prostituta. Nenhuma. Ela está naquela situação porque ela é obrigada. Às vezes ela não vê uma luz no fim do túnel. Às vezes a mente dela está tão tampada também, porque ela não vê outra situação que ela possa, né, se livrar daquilo. Talvez ela não enxerga. Aí a sociedade só joga pedra. Não abre uma porta para ela. Não dá uma direção para ela. É fácil jogar pedra. É fácil jogar pedra. Mas é difícil receber essas pedradas. Pense nisso. Pense nisso. Vamos continuar. Os presbíteros que presidem bem, especialmente aos que dedicam arduamente a palavra de ensino, sejam considerados dignos de dupla remuneração. Olha só o que Paulo fala. Os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se dedicam arduamente à palavra, sejam considerados dignos de dupla remuneração. Ele está dizendo, se você trabalha, se o presbítero trabalha, engraçado que tem muitas igrejas que não pagam para presbítero, né? E aqui Paulo está falando, você deve pagar um salário para o presbítero. Se ele trabalha só naquela função de ser presbítero, não tem outro emprego, então que seja bem remunerado. Pois a Escritura diz, não amordaces o boi enquanto está
pisando o grão. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não acates denúncia contra um presbítero, a menos que seja com o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Exorto-te solenemente perante Deus, Cristo Jesus e os anjos eleitos, a que pratiques estes conselhos sem discriminação, nada fazendo com parcialidade. Não imponhas apressadamente as mãos sobre ninguém e não sejais participante dos pecados de alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Aqui Paulo ele está orientando aos presbíteros para não chegar, né, na presença de qualquer pessoa, tá colocando as mãos. Porque o presbítero ele é uma pessoa santa, então ele não vai colocar a mão na cabeça, orar por qualquer pessoa. Talvez você fale, mas é pecado orar por qualquer pessoa? Irmãos, quando a gente entende a palavra de Deus, a Bíblia diz assim, sede santo. Nós temos que ser santos. Nós temos que ter uma santificação. Quando Paulo fala aqui, pede para os presbíteros não colocarem a mão na cabeça apressadamente sobre a cabeça de ninguém, é no sentido que a gente tem que observar. Antes de você orar para uma pessoa, observa se aquela pessoa está merecendo aquela oração. Porque às vezes aquela pessoa está sendo castigada por Deus. Aquela pessoa precisa de um arrependimento. Então, antes de você orar, irmão, eu chamo o irmão fulano de tal para orar por mim, que eu estou passando por isso. Antes de você orar por ela, você explica para ela. Você tem algum pecado? Você fez alguma coisas ilícitas? Nem pergunta, porque com certeza, se ela está vivendo aquela situação, é porque com certeza ela está em pecado. Então, para ela confessar primeiro o pecado dela. Depois que ela confessar o pecado dela, aí você ora. Pede a Deus livramento, pede a Deus força. Aí você apresenta diante de Deus, Senhor, ela pediu perdão. Perdoa os pecados dela. Então, é nesse sentido que Paulo estava falando. E ele ele não estava passando uma mensagem errônea. Ele estava falando que o concreto, é o direito. Agora você vai orar a Deus, né? É como tem muitas pessoas que ora a Deus para uma pessoa que está doente no hospital, pede para Deus tirar a vida dela. Não, nós nunca devemos pedir para Deus tirar a vida de ninguém. De ninguém, mesmo que a pessoa esteja morta no hospital, sem vida, se esteja respirando só por aparelhos. Você jamais ora a Deus para Deus tirar a vida dela. Simplesmente você entrega ela na mão de Deus. Fala, Senhor, se tem uma pessoa no hospital, irmãos, presta atenção, se tem uma pessoa, um ente seu no hospital, doente e ele está respirando, ele está vivo porque ele está respirando por aparelhos, o que você deve fazer? Você fala assim para Deus, Senhor, faça a obra. Liberta essa pessoa. Faça a tua obra. Amassa esse barro, mas salva essa pessoa. É essa a oração que você deve falar para Deus. Porque Deus trabalha no espírito das pessoas, mesmo que aquelas pessoas que estão no último momento da morte dela, no último minutos dos dias delas aqui na Terra. Então, quando elas estão nesse sentido, é que o Espírito de Deus está trabalhando no espírito dela. Então, nós não podemos interceder, interromper esse trabalho espiritual que está havendo na vida dela. Nós não podemos interromper. Isso é pecado. Isso é errôneo. Você orar, porque tem muitas irmãs. Irmão, ora por fulano de tal, vai lá no hospital orar por ele, entrega o espírito dele a Deus, irmãos, porque a gente já não aguenta mais o sofrimento, tá sofrimento. Irmãos, não faça isso. Não faça isso. Deixa que o Espírito Santo trabalhe na mente dessa pessoa que está doente. Deixa. Porque no momento certo Deus vai levar ele. Então você deixa ele lá.
ele está sofrendo é porque ele está pagando pelos pecados, ele está tendo um conserto com Deus. Só pede para Deus fazer um conserto com ele. Se Deus está fazendo um conserto, que se fala, você ora para que ele receba esse conserto. Ele receba Deus no momento final porque às vezes você não sabe, mas quantas pessoas que não foram salvas por esse intermédio, porque a própria Bíblia, não é eu que estou falando, não. É a Bíblia que fala, é Deus que fala. Quem não vem por amor, vem pela dor. Lá no hospital, tem espíritos trabalhando na mente dessa pessoa. Não pensa que ela está sozinha, que ela não está, não. Ela está tem espírito lá trabalhando nela. Quantas pessoas que já passam, né, que tem experiências, que quando ele estava na UTI, ele estava sem vida, as pessoas desenganaram ele, mas ela foi para um outro plano espiritual, e lá Deus falou com elas e tornou ela, trazer elas de volta. Elas se arrependeram e foram pregar o evangelho. Quantas pessoas? Então, é nesse sentido que a gente tem que Paulo está falando aqui. Por isso que ele está falando, não imponha apressadamente as mãos sobre ninguém, e não sejais participantes de pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, mas também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são conhecidos de todos e conduzem a juízo, enquanto que outros só mais tarde ficam evidentes. Tá vendo? Da mesma forma, também, as boas obras são evidentes, e as que não são, não podem ficar ocultas. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não os tratem com desrespeitos, porém são irmãos, mas sirvam melhor ainda, porque são crentes e amados, e os que desfrutam do seu bom serviço ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina a falsa doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que estas está de acordo com a piedade, é prepotente e nada entende, mas tem desejos doentios por controvérsias e disputas acerca das palavras, cujo resultado é inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, disputas sem fim entre homens e mentes pervertidas, privadas da verdade, que pensam ser a piedade fruto do lucro, fonte de lucro, a parte dos tais. Muita gente, né? Você vai na igreja daquele bispo Valdomiro Soares, antes de entrar na igreja, lá no templo, lá no Grande Maior, Templo Maior, você vê um monte de gente vendendo coisinhas, água santa, lenço santo, e eles vendem com um valor até bastante irrisório, né? Isso são o quê? São homens de Deus? Não. São homens o quê? Que estão obtendo lucro daquilo que ele está pregando. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se você é uma dessas pessoas que vivem nessas igrejas, toma cuidado, que se você comprar um daqueles lencinhos, comprar daquela água que eles falam que é água ungida ou alguma coisa daquele tipo, o que acontece? Você está sendo convincente com aquilo, então você também está vivendo no mesmo pecado que eles. Deus não vai te levar para o inocente. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para o mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, alimento e roupa, estejamos contentes com isso. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, e em muitos desejos incontroláveis e nocivos, os quais mergulham os homens na ruína e na perdição. Tá vendo? Essas pessoas que vai procurar culto da prosperidade. Aí vai para aquele culto, aí o pastor lá e pede, você quer ser rico? Então dá R$1.000, uma oferta de R$1.000, que ela vai vir em dobro. Aí a pessoa volta de novo, né? Vai todo dia nessa mesma ladainha, nesse mesmo discurso, e você naquela esperança que você vai ficar rico um dia, fica continuando nisso. E o diabo gosta. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, tá vendo?
E alguns, nessa ganância, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitos sofrimentos. Às vezes você deixa de comprar, de ir numa pizzaria, comprar, sair com a sua família, aí você vai dar uma oferta alta, né, na igreja, achando que você vai ficar milionário, que você vai ficar muito mais rico, e você deixa de estar em união com a sua família. Você deixa de estar em família, né, reunidos em família. Para quê? Para dar uma boa oferta a quem? A um vira-lata, né? Vamos dizer assim, porque quem pede dinheiro, quem vive vivendo do evangelho de Cristo, ele é um vira-lata. Para mim é vira-lata, porque não tem nem consideração por Cristo. Como que eu vou ter consideração por essa pessoa? Como que eu vou dar um dinheiro para uma pessoa que não tem consideração com Deus? Que desviam da verdade. Se Deus fala para nós não procurar riqueza, e eles estão oferecendo riqueza para você. Aonde está o Deus deles? Quem é o Deus deles? Quem é o Deus deles é Satanás, né? Satanás que levou Jesus até no alto do monte e falou, olha, se você é prostrar, me adorar, eu te dou o mundo para você. E Jesus recusou tudo isso. E você está apto para recusar essas ofertas que Satanás está te oferecendo? Às vezes você está dando até sua casa, seu carro, né? Para esses falsos pastores, para esses lobos devoradores, achando que vai ficar rico. Você vai ficar muito mais pobre, bem pior. Você vai ser atormentado com muito sofrimento, é o que fala aqui na Bíblia. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, em vez disso, segue a justiça, a piedade, a fé, amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Exorta-te diante de Deus, que sustenta a vida de todas as coisas, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilato fez a boa confissão. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual no tempo certo e próprio há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homens algum jamais viu nem pode ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. Exorta-te aos ricos desta época, e a que não sejais orgulhosos, nem coloquem a sua confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo providencia de forma abundante para nossa satisfação. A quem façam o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir. A quem acumule para si mesmo tesouros de sólido fundamento para o futuro, a fim de alcançar a verdadeira vida. E tu, ó Timóteo, guarda o que foi confiado, evitando conversas inúteis e profanas e contradições do que é falsamente chamado de saber, pois alguns, professando-o, desviaram da fé. A graça seja convosco. Esta foi a carta que Paulo deu a Timóteo para a igreja de Éfeso, para que ele levasse à igreja de Éfeso todos esses ensinamentos que hoje, na nossa atualidade, nós devemos aderir também esses ensinamentos conforme a palavra de Deus, dentro do ensinamento que Deus nos ordenou, para que nós viéssemos a praticar. Um forte abraço para todos vocês. Termino aqui esta primeira carta de Timóteo. Até o próximo vídeo. Peço que você se inscreva no canal. Se você compartilha essa mensagem, que Deus abençoe a todos nós. Que, se for da vontade de Deus e se assim Jesus Cristo nos permitir, estaremos de volta para a segunda carta de Timóteo, que em breve será postada aqui nesse canal. Um forte abraço a todos e até.